Ok. Boa noite, pessoal. Começamos a nossa aula. Hoje é 16 de janeiro, a primeira aula aí da fase 2 do nosso curso preparatório para ECM. Estamos iniciando, né, essa fase decisiva e derradeira do concurso. E temos alunos novos, então desejar boas-vindas a todos. A gente vai ter oportunidade ao decorrer dessa nossa jornada de se conhecer mais, né? Vocês se apresentarem. Eu vou dar ênfase à aula de hoje para mostrar para vocês quais são as atividades, a dinâmica que a gente vai percorrer do dia de hoje até a véspera do concurso, tá? E aí, com o decorrer dessa jornada, a gente vai se conhecendo melhor. Novidades esse ano. Temos aí, chamamos para fazer parte da equipe 4 professores, então temos presente aí hoje o Coronel Alexandre Costa, ele trabalha lá no DEC, depois eu vou dar oportunidade para ele se apresentar, tá bom? Temos também o Tenente Marco Antônio, ele é professor de História, historiador. O Coronel Alexandre Costa vai dar aula para a gente de Geografia. Assim que eu fizer a apresentação dos slides, eu vou mostrar com detalhes os professores. Temos também o Coronel Pessoa, que trabalha no Centro de Estudos Estratégicos do Exército, lá na 7ª Subchefia do M. Talvez ele não tenha, não sei se ele vai participar. E temos também o Coronel Carli, que está na reserva, mas também tem larga experiência. Vocês vão ter oportunidade aí de ter aula, então, com esses 4 profissionais altamente gabaritados, que realmente isso vai ajudar muito vocês a aprimorar o conhecimento de história e geografia, né? Profissionais experientes na área, e com certeza esse ano vai ser muito proveitoso. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar a passar os slides. Vocês estão observando? Dá um ok? Então, né? Beleza. Então, vamos lá. Bem, hoje, então, é a aula 1, é a revisão do método. Então, para aqueles que já estão conosco desde agosto, esses assuntos que eu vou tratar aqui, evidentemente, já viram, né? Mas sempre é bom, né? Voltando de férias, tivemos aí um mês de férias, né? Estamos retornando essa semana, é sempre bom para retomar a questão do método, né? De resolução de questões, que é como redigir e solucionar um problema de uma questão de geografia e de história que a ECM preconiza. Esse método de resolução de questões, ele é muito similar ao que vocês irão aprender lá na escola, de como resolver problemas militares, né? O tipo de raciocínio cartesiano que vocês aprendem aqui, como redigir, vão utilizar isso lá na hora, no momento que vocês estiverem cursando lá o curso de Estado Maior, né? Então, o curso ele não é à toa, o curso. Não é perdido, pelo contrário, você vai iniciar a partir de agora um raciocínio metodológico aí de resolução de problemas, certo? Então, vamos fazer essas próximas 3 semanas, todas terça, quarta e quinta, né, as nossas aulas, vamos fazer uma revisão, né, da metodologia para resolução de questões, tá certo? E, além disso, eu vou apresentar na aula de hoje a dinâmica, exatamente como vai se proceder nesse ano 2024 até o nosso concurso, ok? Esse é o nosso sumário. Eu vou passar a apresentação dos professores, né, aqueles que estiverem presentes. Os que não puderem participar hoje, com certeza, terão a oportunidade de conhecê-los depois na aula, né? Vou falar um pouco sobre o CR, o Cursos Romeu, a dinâmica do curso, desse curso preparatório que vocês estão aqui inscritos. Eu vou falar um pouco sobre a tarefa, que, no meu ponto de vista, é a atividade mais importante para vocês se dedicarem, né? Que é a execução de uma prova e treinarem exatamente o que vocês vão enfrentar no concurso. Então, não adianta querer fazer o TAF em 3.000 se você não treina a corrida, né? O cara faz musculação, faz natação, e se não treinar a corrida, dificilmente vai conseguir fazer os 3.000 no TAF. É a mesma coisa aqui. Se você não fazer a tarefa, não fizer uma prova, uma redação,
você não vai chegar em boas condições lá no concurso. Portanto, do meu ponto de vista, a tarefa é a coisa mais importante a ser feita. E eu quero dar o destaque desde hoje. Desde a aula 1, eu quero falar um pouco sobre a tarefa, ok? Vou mostrar para vocês um pouco da plataforma de ensino à distância e como passar no concurso. Eu acho que essa é a pergunta que todos fazem, né? Quando se inscreve num curso, como é que eu vou passar nesse concurso? Esse que é o grande pergunta e eu vou dar para vocês aqui um caminho, né, um azimuth, é até o nosso lema aqui do CR, o azimuth certo, o azimuth para vocês seguirem e chegar em excelentes condições e serem aprovados no concurso, né? Não existe mágica, né? Existe esforço e trabalho em equipe. Bem, vamos lá. Vou passar então a apresentação dos professores. Essa aqui é a nossa equipe, tá? Eu, eu vou dar aula de método para vocês e as disciplinas de geografia e história que eu dividi em geografia do mundo e geografia do Brasil. Essa é apenas questão metodológica aqui nossa, né? Do CR. Não é a divisão que a ICM faz. A ICM faz geografia e história, ok? Mas para fins didáticos, para facilitar o entendimento, nós dividimos em geografia do mundo, geografia do Brasil, história do mundo, história do Brasil. Geografia do mundo é o Coronel Pessoa, eu acredito que ele não chegou ainda, deve ter acontecido algum problema, não pode participar, mas na aula de geografia do mundo, ele vai se apresentar e com certeza estarão conhecendo ele. Geografia do Brasil é o Coronel Alexandre Costa. Quando eu terminar aqui de passar aqui a disciplina, eu vou passar a palavra para ele. História do mundo é o Coronel Carli, que também não chegou. E História do Brasil é o Tenente Marco Antônio. Então, essa é a nossa equipe de professores, altamente gabaritados. No site, vocês podem ver o currículo resumido deles, tá? Eles estão à disposição para tirarem dúvida, estão inseridos no grupo do WhatsApp, então tenho certeza que vocês terão uma grande oportunidade de ter conhecimento aí de história, geografia, geopolítica, relações internacionais, um pessoal aqui com essa equipe altamente gabaritada, tá bom? Eu vou passar então a palavra para o Alexandre Costa, Coronel Alexandre Costa, e para ele fazer a apresentação dele, dar as boas-vindas. Tá bom, Alexandre? Fique à vontade, por favor. A palavra é sua. Não estamos ouvindo, Alexandre. Deve ser o seu microfone. Ele tá ligado, mas acho que agora foi, hein? Foi agora? Agora sim, excelente. Eu acabei tirando o fone aqui, deu algum problema aqui com fone de ouvido. Mais uma vez eu dou boa noite a você aí, Romeu. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite a todos. Eu vou fazer uma breve apresentação minha, a gente vai ter oportunidade de conversar um pouco mais adiante, né? E aí eu vou tecer um pouquinho de alguns outros detalhes sobre algumas coisas que eu vou falar aqui com vocês agora, particularmente relacionadas aí à preparação individual para o concurso. Eu sou. Alexandre, você pode abrir a sua câmera? A gente não está te vendo. Você consegue aí? Opa, Agora foi, pronto. excelente. Agora sim. Eu sou da Arma de Engenharia, da turma de 1996. É, Minha experiência profissional, de forma resumida, eu fui tenente na escola preparatória durante 3 anos. Tive a oportunidade de ser instrutor na ESAO durante 2 anos, foi o local onde eu fiz a minha preparação para o concurso. Eu fiz o meu concurso no ano de 2010 e foi uma experiência muito positiva, porque eu posso dizer que eu fiz tudo que tinha que ser feito, né? Eu fiz cursinho, nós tínhamos reuniões periódicas com os grupos que nós formávamos lá na ESAO, da ESAO e de fora de outras organizações militares. Eu fiz uma preparação que antecedeu bem a fase do concurso, né? Digo até a própria fase do CPSM, em virtude ali da
já da necessidade que a gente via de fazer uma preparação prévia das orientações dos companheiros ali, que a gente tinha por perto, e fruto desse esforço eu consegui lograr êxito e passar no meu primeiro concurso no ano de 2010 e fiz a ECM nos anos de 2011 e 2012. Posteriormente, eu tive uma outra passagem na ESAO, fui instrutor no exterior, na Guatemala, durante 2 anos, lá na Escola de Comando de Estado-Maior. Lá eu tive a oportunidade de ministrar 2 matérias que têm muita relação aqui com o curso, que são as matérias de poder nacional e geopolítica. Posteriormente, eu retornei ao Brasil, comandei o 9º BECOMB em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, algum dos senhores aí devem conhecer, né? Nos anos de 2019 e 2020. Fiz o curso de altos estudos de política e estratégia na Escola Superior de Guerra no ano de 2021 e atualmente eu me encontro aqui no Departamento de Engenharia e Construção, onde eu sou chefe da assessoria 3 do DEC. Então, eu quero aí agradecer a oportunidade de participar desse processo aí, agradecer ao Romeu. É uma atividade muito gratificante a gente poder retribuir a vocês aí de uma geração mais nova essa confiança e essa oportunidade aí de passar por esse, entre aspas, obstáculo que é colocado nessa altura da carreira de vocês, mas eu queria deixar já como uma mensagem inicial que vocês acreditem no processo que vocês estão passando, acreditem no esforço, né, na dedicação, que essa dedicação e esse esforço ele vai ser coroado lá na frente com o êxito de vocês, certo? Isso vai acontecer, com certeza, não vai cair do céu, vai exigir muito sacrifício, muitas horas de lazer, muito tempo, mas quando o nome de vocês surgir lá na frente, naquela relação, lá em agosto, o que passa na nossa cabeça é que tudo valeu a pena, certo? Então, muitas das oportunidades que eu tive na minha vida posteriormente, até mesmo de ir para o exterior, né, ter ficado 2 anos fora, foi porque eu fiz o concurso, passei no concurso, passei cedo, inclusive. Então, eu queria dizer para vocês que vale a pena o sacrifício, vale a pena o esforço, e ponham na cabeça somente uma coisa: façam tudo que tiver ao alcance de vocês. E no dia do concurso, tenham tranquilidade, né, que o resultado vai aparecer. Então, meu abraço a todos aí, e mais adiante a gente conversa mais um pouco. Eu não vou poder ficar muito tempo mais aqui, Romeu, vou pedir licença, tá bem? E um grande abraço a todos vocês e um bom estudo. Obrigado, Alexandre, pelas palavras aí, a satisfação poder tê-lo aí como integrante da nossa equipe de professores. Obrigado, Alexandre, fique à vontade. Eu vou passar então agora para o Tenente Marco Antônio, que vai ministrar para vocês aí a disciplina de História do Brasil. Pois não, Marco Antônio, à disposição. Está ouvindo, Marco Antônio? Eu acho que ele não está ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Então, ok aí. Então, né? Eu acho que ele não está ouvindo. Vou ver a mensagem aqui dele. Não está ouvindo? Vou botar aqui. Deve ser o seu computador. Agora sim, Ah, foi. Excelente. eu acabei esbarrando aqui no fio da caixa aqui, achei que o senhor tinha perdido o áudio, mas foi eu que perdi minha escuta aqui. Vai lá. À vontade. Bom, muito boa noite a todos. É um grande prazer poder estar integrando esse seleto grupo, né? No meu caso, é uma honra até um pouco mais aumentada em poder estar participando dessa fase tão importante na vida dos nossos oficiais de carreira, né? Esse momento tão importante que é o concurso da ECM. Eu sou sargento da turma de 1994 de cavalaria da ESA. Eu me formei em História ainda como terceiro para segundo sargento.
Entrei muito no ônibus da faculdade fardado, trocava a antítese do Clark Kent, né? Eu trocava de roupa no fundo do ônibus, porque a minha faculdade era 90 quilômetros da cidade onde eu servia, né? Então foram 3 anos aí, chegando em casa meia-noite e meia, mas valeu muito a pena. Eu me formei no ano de 2001. Desde o ano de 2006, eu dou aula em, em, em cursinhos, né? Preparatório para PM, preparatório para ESA. Eu tive a oportunidade de, na Força, apesar de ser um sargento combatente, né, de cavalaria, eu fui instrutor de História Militar do CFS, o quartel onde eu servi, ele era básico, né, de formação da ESA, fui instrutor de História Militar. Eu sempre estava ali nas instruções do EAS, normalmente o que tinha a ver com história, eu sempre estava me metendo, né? Tive a oportunidade de assessorar o comandante aí preparando um processo de denominação histórica do quartel onde eu servia. Foi exitoso, foi um trabalho bastante bacana, aquele tipo de trabalho que fica para a posteridade, né? Eu já estou há 3 anos trabalhando com o Coronel Romeu aqui no curso, na preparação das turmas do CHQAO, né? Eu fiz ao longo aí desse tempo de formado, eu consegui fazer algumas pós-graduações, né? Na área de metodologia de ensino e também na área de ensino à distância, mas o que eu acreditaria assim como parte mais importante da minha formação é certo autodidatismo que eu tenho, gosto muito da história, né? E a gente está sempre fuçando, sempre tentando ler, sempre tentando se desvencilhar, às vezes, de algumas coisas que a gente ouve, né? Eu, aqui, particularmente aqui em Brasília, eu tentei, por 3 anos, eu achei que seria possível conseguir me aprovar no processo seletivo do mestrado da UNB, mas, infelizmente, eu acho que eu não tenho mais idade para ler determinados autores e repetir algumas coisas que, infelizmente, vão contra até a minha ideia, a minha ideia de mundo, de existência, de Deus, enfim, a minha ideia de realidade. Então, eu desisti, não vou pagar esse preço, é muito difícil, realmente. A gente, como civil, ouvia muito falar que os militares são bitolados, são doutrinados, né? Mas é impressionante como a gente vê isso daí em outros meios, né? E normalmente quando a gente fala que é professor de história, já fica aquela, nossa, mas eu, graças a Deus, consigo manter uma linha bem coerente no, 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 naquilo que eu ensino. Para mim é uma felicidade muito grande poder trabalhar com o público militar, porque eu não preciso fazer tipo, não preciso colocar máscara, eu posso ser eu mesmo, Marco Antônio, dentro daquilo que eu entendo, não sou dono da verdade, mas na busca do conhecimento a gente sempre cria uma linha, né? A gente sempre mira uma linha e eu tenho mirado, eu tenho uma linha uma forma mais conservadora de enxergar a história da humanidade, a história do mundo, a história do meu país, e eu procuro passar isso adiante e acredito que eu acho que o Coronel Alexandre Costa falou uma parte assim bem fundamental, que é devolução, né? Eu estou há 23 dias, eu completei 30 anos de exército, já poderia ir embora. Atualmente eu sou auxiliar de Estado-Maior Pessoal de um oficial general na função de chefe do Centro de Obtenções do Exército, aqui do COLOG, aqui no QG. Mas eu acho bacana e acho que, por menor que seja a contribuição que a gente pode dar,
apesar do curso do Coronel Romeu ser um curso privado, né? Mas eu enxergo aí uma oportunidade, eu me sinto como se eu estivesse na caserna, porque a gente está trabalhando, estamos trabalhando entre militares, e eu sinto uma honra muito grande poder estar tentando, né, devolver de alguma forma o que eu consegui graças ao Exército. Não poderia jamais me esquecer de que eu tive sim apoio. Eu servi na dura cavalaria, na ralada cavalaria, mas eu não me lembro de nenhum comandante, nenhum chefe que tenha colocado algum obstáculo. Quando eu piruava para ir para o Rio participar de alguma semana de história ou outras piruações que eu sempre tinha, que não tinham muito a ver com a minha função enquanto comandante de carro de combate, né? Como chefe de peça de apoio, mas eu tive essa oportunidade e eu acho que é uma grata satisfação poder estar contribuindo, tentando, né, da melhor forma encarar esse desafio, olhando para frente e tendo muita honra em poder estar trabalhando com um grupo tão seleto. Muito obrigado. Ok. Obrigado, Marco Antônio. Obrigado também, Alexandre Costa. Como vocês viram aí, são profissionais altamente gabaritados e vão comprovar isso no decorrer do curso, né? Quando começarem a ter as aulas dessas disciplinas, tá bom? Vocês, por favor, podem ficar à vontade. Se quiserem participar, eu sinto muito honrado. Obrigado. Vamos lá então, pessoal. Bem, prosseguindo então, eu vou falar um pouco sobre o nosso curso. Nós temos as redes sociais, esse é o site cursosromeu.com.br, Facebook e Instagram, @cursosromeu, tá? A intenção esse ano é a gente divulgar a matéria, principalmente no Instagram, a respeito dos assuntos do PEP. Então, a gente vai colocar lá alguns bizus, alguns insights a respeito de conhecimento aí de história e geografia das questões que estão aparecendo no PEP, tá? Então vai aparecer principalmente lá no Instagram. Algumas aulas especiais, eu chamo assim, eu convido, além desses professores da nossa equipe, eu convido alguns outros profissionais também para participarem, né? O pessoal, ano passado, teve a oportunidade aí de ter aula com o Coronel Paulo Filho, né? Um cara altamente especializado também nessa parte aí da arte da guerra, né? Ele deu aula para gente. E normalmente essas aulas também eu deixo disponível lá no YouTube, ok? Bem, deixa eu prosseguir. Facebook, Instagram e YouTube. O curso da ICM começou desde 2015. Então, antes disso, vou me apresentar, né? Acabei não me apresentando. Eu sou da turma de 94, de engenharia. Eu fiz a ICM em 2009, 2010. Depois eu fui instrutor lá na casa em 2013, 14. Tive a oportunidade de corrigir a prova do concurso e, e comandei a base de administração e apoio do Ibirapuera. E minha última missão foi no Ministério da Defesa. Eu participava da elaboração do cenário militar de defesa e contribuía também lá na nossa seção, subchefia, para a estruturação da política militar de defesa e estratégia militar de defesa, né? Entrei na reserva agora no ano passado, 31 de dezembro de 23. Então agora estou totalmente dedicado aí a ajudá-los a passarem no curso, tá? Comecei em 2015 o curso da ICM, eram poucos alunos, tivemos 10 alunos e desses 10, 6 passaram. Então a fórmula deu certo e de lá para cá eu tenho investido bastante aí o meu tempo e minha dedicação para ajudar os oficiais a serem aprovados no concurso. Esse ano chegamos à marca de 100 alunos aprovados. O CHQO, desde 2020, então já tivemos 4 turmas, 20, 21, 22, 23, e agora vai começar a de 24. Também centena, não chegou a uma centena ainda, mas vários sargentos também nós ajudamos a serem aprovados no curso do CHQO. E esse ano, melhor, o ano passado, abrimos um curso de habilitação a mestre de música.
Então, muitos sargentos que eu ofereci o curso do CHKO eram músicos e o concurso deles é diferente, para ser mestre de música e serem promovidos a tenente, oficial. Então, eu abri também esse ano um curso de mestre de música, ok? Temos a plataforma de ensino à distância, que é baseado no Moodle, é uma plataforma que é usado consagradamente por várias instituições de ensino. O Exército usa o Moodle há vários anos, USP, Mackenzie, várias faculdades utilizam o Moodle. Então, é uma plataforma muito útil aí, e eficaz para a gente estar colocando todo o nosso material didático e ser uma plataforma de ensino. Eu chamo de sala virtual, né? A nossa tem uma tutoria individualizada, então os professores estão no grupo do WhatsApp, estão à disposição. Se quiserem chamar em particular, chamem, tirem a dúvida. Eu também estou sempre à disposição. Vários alunos, eu corrijo a prova, né? O pessoal manda as dúvidas direto no Zap. Então, estamos aqui à disposição, tá? Principalmente pelo WhatsApp. Tem o celular, pode ligar, a gente conversa, ou então pode mandar um e-mail, atendimento@cursoromeu.com.br. Quem gerencia o Zap e o atendimento é a Simone. Ela é minha esposa e trabalha juntamente aqui, faz parte da equipe do CR. Então, essa parte administrativa, financeira, problema que você tenha. Peraí, que está tocando um alarme aqui, só um minutinho. Deixa eu desligar aqui. Peraí. Bem, então, como eu estava dizendo, a Simone é que atende, né? Essa parte administrativa é com ela, tá? Então, tudo que é relacionado a ensino é comigo, com os professores, e o que é extra classe, né? Fora da parte de ensino, é com a Simone. Ela também está inserida no grupo, é só chamar e tirar dúvida com ela e ela está à disposição aí para atender vocês, tá bom? Outra característica do curso são os simulados de prova, que este agora, nesta fase, é as avaliações de treinamento do PEP, certo? E isso tudo proporciona um alto índice de aprovação. Do CHQO, mais de 90% dos alunos inscritos são aprovados, e o da SM, mais de 60% tem aprovação. Okay? Eu adoto alguns princípios que eu julgo que é importantíssimo vocês adotarem também como princípio para serem aprovados no concurso. Então, são princípios do curso. O estudo, que é a base fundamental, não existe milagre. O estudo vamos dizer, é o carro-chefe, né? É aquilo que te dá suporte para você ser aprovado no concurso, isso é fundamental. Esforço, então não, dificilmente, se você não tiver um esforço, você não vai conseguir chegar, ter conhecimento necessário para ser aprovado. E é um esforço de toda a espécie, né? Vamos dizer assim, de todas as áreas. Um esforço intelectual, um esforço físico, um esforço em relação a tempo que você vai ter que se dedicar, vai ter que combinar com a família para que você deixe de estar com a família, ter momentos de lazer para estar estudando. Então, é um esforço amplo em vários aspectos, né? Então, eu acredito que esse esforço também é um dos princípios aqui do nosso curso. Trabalho em equipe, fundamental. Quando eu fiz o concurso, eu não tinha Zap na época, em 2008, mas a gente criou um grupo e a gente trocava e-mail. Eu estava sozinho lá em Porto União, no 5º Batalhão de Engenharia de Combate, blindado, só estava eu estudando. Então a gente criou um grupo de e-mail na época e a gente trocava as informações. E esse trabalho em equipe foi fundamental para que o assunto, principalmente de história e geografia e dúvidas de método, a gente conseguia esclarecer no nível do trabalho em equipe. Então, além de trabalhar em equipe aí de grupos que vocês tenham, é importante que vocês tenham também aqui, né? O CR, ele proporciona essa equipe para a gente trabalhar junto por meio do WhatsApp, por meio da plataforma, ou do próprio contato pessoal, você ligar, tirar dúvida. Então, é importante, né? Trocar bizu,
trocar papiros, conhecimento. Então, esse trabalho em equipe é fundamental. Na parte de História e Geografia, são 254 assuntos. É impossível você estudar tudo, se aprofundar, né? Então, o trabalho em equipe é fundamental entre vocês, entre nós, os professores, e vocês. Então, tudo isso leva a vocês terem um trabalho de excelência. Então, estudo, esforço, equipe. E excelência, neste caso, é um princípio do curso. A gente sempre procura ter um trabalho de excelência, né? Eu faço questão de ter poucos alunos, então são 30 alunos no máximo, para que realmente eu consiga ter esse trabalho de excelência para proporcionar as melhores condições para realmente vocês passarem. Não apenas se dedicarem, pagarem, né? Tirarem o dinheiro e pagarem, gastarem financeiramente e eu não dar as melhores condições. Então, eu acredito que, assim como eu gosto, né? E gostei de ter, quando eu paguei um curso preparatório, ter um trabalho de excelência, eu também procuro ter com vocês. E vocês também, né, vão ter que buscar essa excelência, porque o concurso ele é alto desempenho, é como se fosse um atleta de alto desempenho que vocês vão ter que ter no momento do concurso. Não basta tirar 4, tem que tirar uma nota bem alta, porque estão concorrendo com outros oficiais, né? Em média, são 1.200 candidatos para 120 a 150 vagas. Então, a relação é 10 para cada vaga. Vamos colocar aí que 8 estão fazendo curso preparatório, então a concorrência é bem grande e é um pessoal de altíssimo nível, muito gabaritado que vocês estão concorrendo. Então, o trabalho de excelência também é importante, tá? E essa é a ideia, é vocês chegarem no final e terem esse sucesso por o trabalho de excelência. E o último princípio é o êxito no concurso, que é um princípio que eu adoto, né? Não quero simplesmente passar o conhecimento para vocês, ter um retorno financeiro, que isso faz parte do processo, evidentemente, mas o êxito de vocês no concurso é o nosso êxito, tá? Esses princípios os professores sabem. Nós tivemos uma reunião entre os professores, eu passei para eles, para que eles entendam os princípios aqui do CR. Estudo, esforço, equipe, a excelência e o êxito que nós queremos que vocês obtenham no concurso, tá bom? Pessoal, se tiver alguma dúvida aí, tá? Alguma pergunta, alguma colocação, fiquem à vontade. Os parâmetros que a gente adota para poder desenvolver a nossa metodologia. Primeiro, o alto desempenho no concurso, tem que buscar esse parâmetro. O estudo de todo o conteúdo. Nessa fase agora, a gente vai estudar todo o conteúdo do PEP, para vocês chegarem na prova e terem melhor conhecimento daquilo que vai cair na questão do concurso, né? Trabalho em equipe, eu adoto como princípio e também aqui como parâmetro, eu já comentei sobre isso. Um acompanhamento individual que eu faço com vocês, né, através da correção de prova, através de contato do Zap. Então, agora, os alunos que já estão comigo, que já estão aqui no CR, vão perceber, eu vou falar diretamente com vocês, né, vou mandar, além da correção que é feito por um vídeo, mandar também alguma mensagem no Zap, certo? Aquilo que eu noto que vocês precisam melhorar, eu vou também estar falando, ok? Opa. A construção do conhecimento é um parâmetro do curso, então eu não vou dar para vocês muita matéria para vocês estarem engolindo aquilo e sem construir o conhecimento. Então, isso é um parâmetro importante, didático. Vamos ver que a gente vai estar, quem está conosco aí desde agosto percebe, e vamos aprendendo aos poucos, tá? Evidente que a partir de agora a gente já está numa reta final, né? Essa é um pouco mais acelerado, vamos dizer assim, essa construção do conhecimento, mas é um degrau de construção do conhecimento, tá? Eu quero que realmente vocês tenham o conhecimento através de uma construção metodológica, lógica, coerente e constante, tá? E sempre para cima, para chegar lá no concurso com um alto nível de conhecimento, no ápice do conhecimento de vocês. O meu comprometimento é um parâmetro,
para que vocês tenham sucesso, além de vocês, né? Vocês têm que ter esse comprometimento. Aulas ao vivo e online, então eu não abro mão de aula ao vivo, tá? Essas aulas aqui hoje, por exemplo, vai ficar gravada, quem quiser assistir depois pode assistir, mas todas as aulas serão ao vivo. E o desenvolvimento da confiança. Muitos sabem muito sobre história e geografia no momento do concurso, mas não está confiante para fazer a prova. Então, tem muitos insucessos por falta de confiança naquilo que estudou para poder ter tranquilidade para fazer a prova. Então, é isso que a gente desenvolve através aqui das tarefas, do feedback que eu vou dando para vocês, e aí vocês vão ver que o conhecimento vai aumentando e vocês vão conseguir comparar o nível que vocês estão hoje e o nível que vocês estarão lá no final de abril, início de maio, e isso vai te dar confiança para poder fazer a prova com tranquilidade e ter certeza de que vai ter um alto desempenho, tá bom? Vamos lá. E o alinhamento com a ICEM. Então, nada de novidade eu crio aqui de metodológico, principalmente do método de resolução de questão, e nem de assunto de história e geografia. A gente alinha com a ICEM, os baremas da ICEM e a apostila de método da ICEM. A única diferença, a única coisa que eu acrescento é o esquema 710 que eu vou tratar um pouco mais em seguida. Mas todo o caminho é balizado no que a ICEM preconiza, tá certo? Bem, o nosso plano de estudo. A primeira fase foi o ano passado, começou em agosto, terminou 17 de dezembro, em que a ênfase foi o método, e por isso que os alunos novos que estão entrando, eu faço agora essas 3 semanas de revisão do método, que é para poder dar uma alinhada, vamos dizer assim, certo? Uma balizada no método, antes de começar a fazer as provas do PEP, que é a ênfase dessa fase agora, de 15 de janeiro, foi ontem, início dessa semana, até 20 de abril, que são 3 semanas antes do concurso, certo? A ênfase são os assuntos de história e geografia do PEP. Depois vocês vão ver como nós vamos desenvolver isso. E a fase 3 é nas 2 últimas semanas do concurso, que é o intensivão, que a ênfase são questões de treinamento, tá? Eu vou trazer mais detalhes sobre isso. E aí, galgando essa escada, né, construindo esse conhecimento, vocês vão estar chegando lá com alto desempenho no concurso. E essa escada, pessoal, tem que ser subida por vocês, tá? Eu vou dizer assim, eu construo a escada, né? Eu e os professores, para que vocês possam subir esses degraus no método, no conhecimento de história e geografia e estarem tinindo, vamos dizer assim, para a resolução de questões e chegar no alto desempenho. Esse processo é de vocês, não é meu. A minha parte é construir esse caminho aqui, ó. É dar o azimuth e alicerçar essa escada para vocês estarem subindo, ok? Portanto, não é uma escada rolante. Não adianta se inscrever no curso aqui, pagar, gastar dinheiro, gastar tempo e não fazer aquilo que a gente propõe. Não participar das aulas, não assistir a aula gravada, não fazer as tarefas. Isso vocês não vão conseguir ter um bom desempenho lá em maio no concurso, certo? Então, essa subida aqui não é uma escada rolante, tá? Em que você entra e ela vai te levar, né? Deixa a vida me levar. Isso não vai acontecer, tá? Então, a ênfase é subir esses degraus. O esforço é de vocês. Bem, o ano passado, está aqui o nosso plano de estudo, foi dividido todo o Pladis de História e Geografia nos assuntos. A gente foi estudando durante as semanas, agregado ao estudo do método, certo? E a gente conseguiu fechar todo o conteúdo, ou melhor, os assuntos mais importantes do nosso Pladis. Isso quem participou teve a oportunidade. Mas agora, neste ano, é a reta final. Quem não participou no passado não perdeu nada, vamos dizer assim,
não vai ter prejuízo para o concurso, pelo contrário. A fase agora, a gente vai fazer essa revisão do método em 3 semanas, é bastante tempo, né? São 9 aulas. Em seguida, vamos iniciar na semana 25 aqui, ó, do nosso curso, lá em 5 de fevereiro, o estudo dos assuntos do PEP, ok? As aulas serão terça, quarta e quinta, e no sábado vocês farão a avaliação de treinamento. A ECM disponibiliza as provas, né? E para que eu saiba qual é o assunto, eu tenho que esperar eles disponibilizarem, né, a FOG do PEP e as questões para a gente estar estudando. Por isso que a gente começa só lá em fevereiro. Claro. Apenas por uma escolha, a gente vai começar estudando geografia, a primeira AT, e depois história. E aí a gente vai, segunda AT de geografia, segunda AT de história, terceira AT de geografia, até fechar na semana 35, que a gente, nessa mesma semana, a gente vai ver a sexta AT de História e Geografia, tá? Normalmente são assuntos que não caem no concurso, eles deixam para a última sexta avaliação de treinamento, ok? Mas a gente vai conseguir ver nessa semana sem problema nenhum, não vai ter prejuízo nenhum. Por quê? Porque aqui, ó, sai a FOG do concurso. Em princípio, é nessa semana que sai, a segunda semana de abril, que sai a FOG do concurso, tá? Não tem a data ainda firmada, né? Mas, em princípio, é aqui. Aí a gente vai analisar essa FOG do concurso e eu vou preparar o intensivão. São aulas de segunda a sexta durante 2 semanas, com ênfase nas questões de treinamento, tá certo? E aí a gente fecha a preparação para o concurso. Então, reforçando, na terça-feira tem uma aula online de método. Como será a aula de método? Isso a partir, né, deixa eu voltar, a partir dessa semana aqui, 25, certo? 5 de fevereiro vai ser nessa estrutura aqui para frente. Nessas 3 semanas iniciais é somente aula de método, ok? A partir da semana 25, 5 de fevereiro, vamos ter essa dinâmica. Na terça-feira, aula de método, em que eu apresento para vocês o feedback da correção das provas que eu faço, né, das avaliações de treinamento que vocês fazem, mandam lá na plataforma de ensino à distância, eu corrijo, faço um vídeo e mando para vocês. E eu dou um retorno aqui em grupo, na sala de aula, sobre a resolução da questão que cada um dos alunos tiver, ok? E a gente troca ideia a respeito de método. Na quarta e na quinta, vai ser a aula de História e Geografia dos assuntos das questões da AT do PEP daquela semana, certo? Então, por exemplo, nessa semana aqui, ó, 25, vai ser a primeira AT de Geografia. Então, nós vamos ter a aula dos assuntos da AT de Geografia. Recomendo que vocês não vejam a avaliação de treinamento disponível lá no site da ICM, para que vocês possam conhecer a questão no sábado, certo? Isso é importantíssimo para treinar as condições do concurso. Eu vou ver a prova, os professores vão ver, eu vou dar o bizu do conteúdo, depois eu vou dizer que é o bizu do conteúdo, é uma pergunta para vocês focarem o estudo, certo? Eu vou dar algumas indicação de papiros, então essa semana vocês vão ter a indicação dos papiros, o bizu do conteúdo, as aulas de História e Geografia com os professores, tudo focado para vocês se prepararem a fazer a tarefa no sábado, ok? Então, quarta e quinta, aula de método, aula de História e Geografia. Quem não puder assistir, fica gravado, pode assistir na hora que quiser. A aula as 10 aulas que eu vou dar agora nessas 3 semanas, a aula 1 é de hoje, é a dinâmica do curso, o que nós estamos acontecendo. Em seguida, as próximas aulas é focado no método. Então, nós vamos ter os níveis de desempenho e fases do método, depois vamos ver interpretação e esquematização do apresentar e do justificar, em seguida, a interpretação e esquematização do analisar, tá? A aula 1, 2 e 3 é nessa semana, agora, terça, quarta e quinta. Semana que vem a gente vê a interpretação e esquematização do analisar, o parágrafo, erros mais comuns e a redação da introdução. E a aula 6
redação do desenvolvimento do apresentar e justificar. Na terceira semana, né, lá daqui a 2 semanas, a gente vai ter as aulas 7, 8 e 9, que é a redação do desenvolvimento analisar, a esquematização e redação do comparar, a redação da conclusão do analisar e comparar e o gerenciamento do tempo. Percebam que é um gradativo conhecimento, né? A gente começa apenas vendo as fases do método e aí depois interpreta, depois esquematiza, depois começa a redigir, até chegar no final, que é a redação da conclusão do analisar e o gerenciamento do tempo, tá? Então, vejam que é uma construção do conhecimento. Esse aqui é o calendário do PEP, que a ICM disponibilizou lá no site. Então, a FOG está para sair até dia 24 de janeiro. Com a FOG, a gente vai ter ideia de quais são os assuntos, os professores já vão começar a se preparar. Dia 6 de fevereiro, nós temos a primeira avaliação de treinamento, disponibilizado no site. Então, aí eu pego, coloco lá na nossa plataforma quais são os assuntos dessa primeira AT, não vou colocar questão, evidente, tá? E aí começamos a estudar as questões dos assuntos de história e geografia, certo? Então, essa aqui é o calendário aí do PEP. Bem, no meu são 8h19, vamos fazer um intervalo? Aí depois eu vou fazer 10 minutos, tomar um cafezinho, ir no banheiro, beber uma água, e aí a gente retorna para eu começo a tratar sobre o intensivão. Tá bom, pessoal? Então, vamos fazer aí 10 minutos de intervalo, 8h20, 8h30 a gente retorna. Bem, compartilhar aqui a tela. Deixa eu olhar. Ok. Então, pessoal, até aqui eu tratei com vocês sobre a dinâmica do curso, que a gente vai ter essas 3 primeiras semanas como revisão do método. A partir daí, a gente vai começar o estudo dos assuntos do PEP, né? História e Geografia. Terça-feira, aula de método. Quarta e quinta, aula de conteúdo, de História e Geografia, vocacionado para a questão, melhor, as 2 questões que vocês vão fazer no sábado, certo? Então, essa é a dinâmica durante 11 semanas. Depois, nós teremos 2 semanas de intensivão. Como que é esse intensivão? Aulas todos os dias via aqui a plataforma Zoom, de segunda a sexta, então são 10 dias de aula. Vamos ter uma revisão do método bem rápida, tá? Por quê? Porque também tem alunos novos que entram, se agregam para participar apenas do intensivão, já tem gente procurando. Vamos estudar todos os assuntos com potencial de caírem na prova do concurso. Eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue fazer isso. Os assuntos que serão abordados do CPKM, do PEP e da FOG, do processo seletivo, né, do concurso. Tá? Então, a gente vê todos esses assuntos, que é o que indica para uma possível questão. Aí eu divido em blocos de estudo, que são esses blocos das disciplinas que nós dividimos aqui didaticamente. História do Brasil, História do Mundo, Geografia do Brasil, Geografia do Mundo. Tá? Então, são 4 blocos de estudo. Eu faço uma matriz do conteúdo, vou mostrar para vocês o que é isso. Eu pego todos os objetos das questões de Geografia do Brasil. Pego todos os destacando, todos os concluindo e todos as expressões do poder. E aí crio uma matriz e faço uma interseção entre essas condicionantes e crio questões de treinamento. E aí o enfoque do intensivão é questões de treinamento. Porque a gente vai pegando as peças pequenas que são dadas do quebra-cabeça do PEP e a gente encaixa no intensivão através da matriz do conteúdo. E aí a gente vai conseguir ter uma visão de qual é o enfoque da questão que vai cair, por exemplo, de geografia do Brasil. Normalmente, cai uma questão de Brasil, uma questão de mundo, tanto de história quanto de geografia. E aí eu crio questões de treinamento. São 20 questões de treinamento que a gente vai fazer durante o intensivão. É bem tenso mesmo, né? A gente vai discutir 20 questões de treinamento. Aí são criados os ideários,
são vocês mesmos que vão construir o ideário, tudo isso, lógico, tutoriado pelos nossos professores, certo? E assim, então, é o nosso intensivão. Eu não vou entrar em grandes detalhes sobre ele, quando chegar mais lá próximo, a gente chega. Bem, nós vamos estudar todos os assuntos com potencial de caírem na prova do concurso. Como que é feito isso? Como eu disse, a gente divide em blocos. Esse bloco 1 é a história do mundo, tá? Eu coloco aqui, listo todas as questões que tiveram no PEP, que estão aqui em preto, e as questões do CPCAEM, que eu apenas iluminei aqui o assunto principal, que tem relação com os assuntos do PEP, certo? E aí eu crio essa matriz, onde eu coloco os países principais, neste caso do ano passado, foi de história do mundo, Brasil, Rússia, Índia, China, Estados Unidos e Ásia Central. Qual o enfoque que é dado para estudar esses países? Relações internacionais, disputa por hegemonia, interesse das potências europeias e terrorismo, e as expressões do poder econômico, psicossocial e político, tá? Baseado, evidentemente, nas questões que foram propostas e nas questões do PEP e do CPKM. A partir daí, a gente faz uma matriz, como eu disse, eu pego todos os objetos, os espaços e os tempos, coloco tudo aqui numa mesma linha, as condicionantes de conhecimento, tudo na mesma linha, os destacando que tiveram das questões, né, propostas relacionadas à história do mundo, e os concluindos. A partir daí, eu crio questões de treinamento. E aí as questões são disponibilizadas para vocês durante esses dias, e durante o dia vocês escrevem os ideários. Eu divido as questões entre vocês, entre os alunos, então cada aluno vai ficar com uma questão para poder colocar as ideias ali, né? Então vai ter 3 a 4 alunos que vai desenvolver o ideário, que é uma solução, né, dessas questões durante o dia. Aí à noite a gente pega e discute as ideias apresentadas. E no final, os professores, o professor da matéria, neste caso aqui, História do Mundo, vai dar um panorama, uma ênfase naquilo que ele julga importante vocês saberem para realizar a prova do concurso, tá? De História do Mundo. Além disso, o ano passado eu consegui antecipar, deixei uma semana livre antes do concurso, né? Esse ano eles colocaram o PEP uma semana depois, então eu não sei se a prova do concurso vai ser adiado uma semana, mas se for de acordo com o histórico que acontece na primeira semana de maio, então a gente não vai conseguir ter uma semana livre de estudo. E eu propus aí, eu fiz 2 provas de treinamento para essa semana livre, depois do intensivão, antes do concurso, vocês poderem treinar, tá? Mas vamos ver quando sair a data do concurso, a gente ajusta o intensivão e aí eu proponho essas questões de treinamento. Bem, essa foi a questão de geografia do concurso deste ano, melhor, do ano passado, onde foi analisar as atuais ações estratégicas dos principais estados que disputam o poder na região do Indo-Pacífico, nas expressões econômica e militar, destacando os focos de fricção geopolítica decorrentes e concluindo sobre as condicionantes da convergência do poder global para o Oriente. Bem, então nós temos aí em amarelo o objeto da questão, certo? Ações estratégicas, principais estados que disputam o poder na região do Indo-Pacífico, que são Estados Unidos, China, Índia, União Soviética. São esses 4 principais estados, certo? Que estão disputando o poder no Indo-Pacífico. Na expressão econômica e militar, está em verde. Em laranja, o destacando a fricção geopolítica e o concluindo a convergência do poder global para o Oriente. Então, essa foi a questão de geografia. Os alunos do CR do ano passado tiveram plenas condições de responder essa questão, muitos passaram, a grande maioria, porque a gente desenvolveu esse conhecimento durante as questões, né, durante a semana do PEP
e no intensivão, certo? Olha aqui o bloco de geografia do mundo. Nós tínhamos aqui Oriente Médio e Ásia, certo? Japão, China, Rússia e Índia. Tínhamos a importância estratégica e a expressão política e econômica. Então, eu peguei todas as questões, né? E montei essa matriz número 3. Então, a matriz ficou objeto, espaço e tempo. Temos aqui Oriente Médio, Ásia, região Indo-Pacífico e Estados Unidos. Então, nós estudamos tudo isso. Condicionante econômica e militar, que caiu no concurso, destacando ascensão geopolítica, projetos de poder e ameaças à área vital. Então, são, né, as fricções geopolíticas, eram destacando, está aqui, foi estudado. E o concluindo é o deslocamento do poder para o Oriente, né? Então, a atenção que os Estados Unidos, União Soviética, China e Índia, estão focados no Indo-Pacífico. Então, concluindo sobre a posição estratégica e a importância estratégica, evidentemente, dessas regiões. Então, nós discutimos e estudamos. E aqui está as questões de treinamento propostas que foram estudadas no intensivão e que, no final dele, tiveram os ideários dessas questões. Então, olha só, a primeira. Foram 5 questões, tá? A 15, a questão 15 foi que realmente matou a pau a questão do concurso. Então, a 11, analisar a posição estratégica de disputas na Ásia, né? Expressão econômica e militar, e concluindo sobre o potencial do continente asiático. A número 12, a nova ordem mundial, que é esse deslocamento para o Indo-Pacífico, né? da importância geopolítica e o foco que os principais estados estão olhando. A economia militar, por expressão que nós estudamos, as expressões, e a geopolítica do mundo. A 13, disputa do Oriente, Oriente Médio, apesar de ser Oriente Médio, é Oriente. Economia econômica e militar, expressão. Inserção desse subcontinente no atual ordenamento mundial, certo? Do Oriente Médio. 14, processo de inserção dos respectivos países asiáticos no sistema capitalista atual. Então, a importância da Ásia para o sistema atual. E a 15, apresentar as disputas geopolíticas das potências Estados Unidos, China e Rússia. É basicamente o mesmo objeto da questão do concurso. Pelas áreas estratégicas da área central, região Indo-Pacífico, Oriente Médio e África. Evidente que essa questão de treinamento é muito ampla, né, para a gente poder abordar todos os assuntos. Mas aqui foi estudada a disputa dos principais estados na região do Indo-Pacífico, destacando os principais interesses nessas regiões. As questões da fricção geopolítica e o deslocamento do foco do poder para o Oriente. Então, o ideário dessa questão matava a pau tranquilamente a questão do concurso, né? E aqui eu trouxe apenas de uma questão, né? Todas as 4 questões foi exatamente nesse nível das questões de treinamento, chegou a dar condições plenas de conhecimento para vocês responderem a questão do concurso, tá? Esse aqui é o ideário formado, né? Então, a gente divide entre os alunos e os próprios alunos é que vão fazendo, para vocês terem a oportunidade de vocês raciocinarem, né? Fazerem o trabalho de análise, de apresentação, metodológico, e, além disso, é um trabalho em equipe, né? Então, normalmente ficam 3 a 4 alunos para cada uma das questões, então é tranquilo durante o intensivão para vocês estudarem, pesquisarem e gerarem as ideias. Vocês vão fazer de uma questão, tão somente, mas vão ter, né, 15 ideários. Vocês vão ajudar a contribuir com um ideário e vão receber mais 14. Então, normalmente eu coloco 5 questões de cada disciplina, 15 questões de treinamento. Então, com esses 15 ideários, estudando, vai estar tranquilamente para fazer a prova do concurso, tá? Eu vou tentar deixar uma semana antes, né? Se conseguir adiar, a gente deixa uma semana. Mas, se terminar o intensivão e começar o concurso, tranquilamente, durante o intensivão, vocês vão ter oportunidade de estar estudando, né? Porque a cada dia é feito 2 ideários, né? De 2 a 3 ideários que a gente vai estudando as questões durante o intensivão. Bem, intensivão é isso.
tá? Aqui é uma dinâmica, né? Um resumão agora sobre como vocês têm que estudar. Então, estudem de segunda a sexta. De que maneira? O conteúdo, né, por meio das aulas online, os papiros que a gente vai disponibilizar na plataforma, as pesquisas da internet, troca de papiros entre vocês, e o foco é na questão apresentada no bizu do conteúdo. Eu vou pegar a questão da AT e vou criar uma pergunta para vocês estudarem baseado para responder aquela pergunta, para focar o estudo de vocês para responder a questão do concurso, né? É bizu do conteúdo, que é o conteúdo, o bizu que eu estou dando para vocês estudarem História e Geografia, tá? Na terça-feira, aulas online ao vivo pela plataforma Zoom, sendo abordado o método e a correção das ATs do PEP, certo? Na quarta e na quinta, também aula ao vivo, na Zoom, e vai ser abordado os assuntos da AT do PEP daquela semana, né? Primeira AT de Geografia na primeira semana, depois primeira AT de História na segunda semana, e assim vai até a sexta avaliação de treinamento. A aula fica gravada e disponível na plataforma de ensino à distância. E no sábado é feita a tarefa, que é a realização da tarefa, que é a tarefa é a avaliação de treinamento, certo? Baseada no conteúdo e no método apresentados durante a semana. Então, percebam a construção do conhecimento que vocês vão tendo durante a semana, né? Vão ter aula do método, vão ter um feedback da prova corrigida. Em seguida, vão ter aula de História e Geografia, ou de História e Geografia, né? Do assunto. Aí vão ter a sexta-feira ainda para papirar. E no sábado fazem a prova. Certo? Eu vou corrigir a prova, eu não consigo corrigir. Vocês fazem as questões no sábado. Vamos combinar que até segunda-feira vocês postam lá, né, enviam para mim a correção da prova. Vocês fazem na folha pautada, tá? Aqueles que ainda não receberam vão receber ainda. Os alunos novos vão receber esse bloco aqui, ó, de anotações do curso, ok? Vão receber uma caneta também do curso e vão receber as folhas pautadas de História e Geografia para treinarem. Façam a tarefa lá, escaneia, gera um documento PDF e manda ou via plataforma ou via aquele e-mail, atendimento@cursosromeu, ok? Pode mandar no Zap também. Se quiser, pode mandar pelo Zap também, sem problema. Eu vou fazer uma pausa aqui. Temos a presença aí do Coronel Pessoa. Tudo bem, Pessoa? Eu vi agora que você entrou na aula. Carly? Desculpa. Ah, o Carly também. Ah, o pessoal também entrou agora? Entrou. Pô, excelente, coincidência. Vou É fazer bom que a gente chegou perto do intervalo, né? Não, excelente. Eu vou fazer uma pausa aqui e vou passar a palavra para vocês, então, para se apresentarem. No início da aula, teve a apresentação aí do Alexandre Costa e do Marco Antônio, né? Então, para não perder a oportunidade aqui, vou passar a palavra, então, para você, cara, para fazer a apresentação aí, né? A sua Ok, apresentação, tá bom? tá Valeu. bom. Boa tarde, boa noite, senhores. Primeiramente, eu peço desculpa aí pelo atraso. Eu tive compromissos profissionais aqui onde eu trabalho em São Paulo. Acabou que, como eu conheço o trânsito de São Paulo, sabe que não é muito fácil, né? Mas conseguimos chegar a tempo aqui ainda de participar um pouco da aula de apresentação aqui do intensivão do curso. Eu sou o Coronel Carlos, da turma de 1990, arma de engenharia. Fiz a ECM nos anos de 2005 e 2006. Tive a oportunidade de ser comandante do curso de engenharia da AMAN, comandei o 12º Batalhão de Engenharia Blindado no Rio Grande do Sul, comandei o 3º Grupamento de Engenharia em Campo Grande, tive a oportunidade também de fazer o CAPEX no exterior, fiz o curso de Segurança e Defesa Hemisférica no Colégio Interamericano de Defesa, e depois disso ainda fui subdiretor de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente e também chefe da seção de avaliação estratégica lá na MD, onde eu trabalhei com o Coronel Romeu. E que esse é um local que a gente tem uma grande oportunidade de tratar daqueles temas internacionais que afetam o nosso país, as consequências, né, o que pode gerar confecção de cenários prospectivos que vão embasar os planejamentos. Então, essa é rapidamente a minha experiência profissional, mas eu também, ainda, a par disso, eu tenho uma pós-graduação em docência do ensino superior
e tem um curso de extensão em relações internacionais, com foco nos conflitos pós-Guerra Fria. Para mim é uma grande satisfação poder fazer parte do curso Romeu, muito mais do que a parte financeira, poder participar desse esforço que vocês estão empreendendo para alcançar esse objetivo. Já falei com alguns de vocês, a gente já travou contato durante o segundo semestre do ano passado, mas aqueles que estão chegando agora, eu vou dizer apenas uma coisa. Vocês não estão atrasados, tá certo? Não estão atrasados. Quem está fazendo o curso desde o segundo semestre está mais embasado, está mais acostumado com o método, né? Mas quem está chegando agora não está atrasado, ok? Se você fizer o PEP com dedicação, fazer as questões, então vou deixar bem claro aqui, deem trabalho para o Coronel Romeu, façam as questões. Vocês estão pagando para ele corrigir. Quando você não faz a prova, você está deixando de estudar e está dando dinheiro de graça para o Coronel Romeu na mesa dele. Então, façam ele trabalhar, façam as provas, tá? Porque fazer as provas é garantia de sucesso? Não, não é. Mas, com certeza, aquele que fizer as provas vai chegar muito mais confiante, vai chegar muito mais capacitado para resolver mais uma prova que vai ser a prova do concurso. A prova do concurso será mais uma naquela sequência que vocês vão estar fazendo, baseado em todos esses assuntos que foram ministrados. Então, o que eu digo para vocês, todos são capazes, todos têm a capacidade de atingir esse objetivo. Para isso, tem que se dedicar, tem que dedicar esse tempo ao estudo, é o momento de conversar com a esposa, conversar com os filhos, vou precisar me dedicar, agora vai ou racha. Tá? Agora nós estamos na véspera da prova, então agora é o gagá desespero, é aquele que vai levar o camarada para tirar o 7 na prova amanhã. Então, esse período que está começando agora, do final de janeiro, fevereiro, março, abril, é um período intenso, no qual vocês vão ser bastante exigidos, mas não é por ninguém. Não é por mim, não é pelo Coronel Romeu, pelo Coronel Pessoa, pelos outros professores. Vai ser exigido por você mesmo, com a sua obrigação que você se impôs de alcançar um determinado objetivo. Tá? A nossa missão aqui é facilitar esse caminho, é proporcionar a cada um de vocês a melhor condição de fazer a prova. O êxito de vocês é o nosso êxito, mas nós não fazemos a prova por vocês. Quem faz é cada um, sozinho, com o papel na mão e a caneta. Ninguém vai poder fazer por vocês. E para você poder estar preparado, tem que estudar, tem que fazer as provas. Reserve ali um dia para dar atenção para a esposa, para a família, determinados horários. Não esqueça da sua educação física, é importante para a cabeça, para a higiene mental. Tire 1 hora por dia para fazer sua corrida, fazer sua aplicação, ir para a academia. Não esqueça. Né? Não adianta o camarada fazer 23 horas de gagá, meia hora de dormir, meia hora para comer. Não vai dar certo. Então, tire seu horário de refeição, tire seu horário para ficar com a família, né? Tire seu horário para fazer a sua educação física. Mas o seu horário de estudo é sagrado. Respeite o seu horário de estudo dentro da individualidade de cada um. Alguns vão ter mais facilidades para determinados assuntos, mais dificuldade. Revisitem os assuntos, né? E peço a cada um de vocês, façam as provas. Eu acho que o Coronel Romeu, nessa apresentação, se ele seguiu exatamente a do ano passado, você mostrou os índices de referente de quem fez e quem não fez prova, não é isso? Na aprovação? Vou chegar lá. Vai chegar lá. Vou Então, chegar lá. ele vai mostrar para vocês o quão eficiente é fazer as provas. Então, não deixem de fazer as provas. É o treinamento que vai levar a você a alcançar o objetivo que cada um de vocês traçou. Não fui eu, não foi o Coronel Romeu, não foi o Coronel Pessoa que se inscreveu no concurso da ECM. Foi cada um de vocês. Então vocês têm esse objetivo. Já mostraram essa primeira vontade. Fizeram inscrição num curso que é respeitado, que tem uma história, que tem uma equipe que está disposta a ajudar vocês. Então já colocaram dinheiro nessa empreitada. Então nada mais justo do que vocês, em consonância com o objetivo que vocês traçaram, com a despesa financeira que vocês estão fazendo, em se dedicarem ao máximo ao curso. E no segundo conselho, para aqueles que estão chegando agora, não misture método. Eu vim do cursinho X, do cursinho Y, do cursinho Z,
que lá falava que era 25 ideias na apresentação, 48 na conclusão, 2 canetas Bic na introdução. Meu amigo, lá no cursinho XYZ era assim. Tá? Aqui o Coronel Romeu ele segue a metodologia da ECM e ele tem uma metodologia própria em relação ao número de ideias e como ele corrige as provas. E tem sido exitosa. Então, se você quer ter êxito, né, não dispersa, foca. Agora não é hora de ficar descobrindo quantos métodos existem, se é o melhor do cursinho A, do cursinho B, do cursinho C. Você já se inscreveu aqui. Então, entende-se que o método que você escolheu para que você alcance seu objetivo é esse. Então, não disperse. Particularmente aquele pessoal que vai estudar em grupo com outros camaradas que fazem outros cursinhos, é importantíssima essa interação, é importantíssima a troca de ideias, a convivência, mas o método, sigo daqui e deixo do camarada lá seguir o dele. Não existe método perfeito, mais bonito, mais cheiroso, tá certo? Existe vários métodos. Vai ter êxito o pessoal do cursinho do Coronel Romeu, vai ter êxito o pessoal do cursinho A, do cursinho B, do cursinho C. Mas não misture, porque na hora de misturar você não vai chegar a conclusão nenhuma, vai acabar fazendo besteira. Então, esse é o segundo conselho. Primeiro, estude, reserve um tempo para a sua educação física, para a sua família, mas estude, reserve esse tempo valorizando o objetivo que você traçou e o dinheiro que você está empenhando nisso, porque está saindo do bolso, você está deixando de fazer alguma coisa. O famoso custo de oportunidade. Quando eu escolho fazer alguma coisa, eu deixo de fazer outra, né? Deixei de comprar um celular novo, deixei de botar dinheiro na minha viagem no final do ano para botar um dinheiro no cursinho. Então, valorize o dinheiro que você colocou aqui e valorize o objetivo que você traçou, estudando. E o segundo, não misture método. Não vai dar certo, tá? Escuta o Coronel Romeu, escuta os conselhos que ele vai dar para você. É um oficial experiente que tem vivência na ECM, corrigiu prova de concurso. Então, quando ele está falando com você, ele não está falando porque ele ouviu dizer. Ele fez isso lá. E está replicando aqui no cursinho com vocês. No mais, um excelente ano a todos. Boa sorte. Estamos aqui para ajudá-los e para fazer parte da história de cada um de vocês, a história exitosa de cada um de vocês. Esperamos encontrá-los no outro lado da porta, né? Todos já oficiais matriculados na ECM no ano de 2025. Tá bom? Sucesso, sorte a todos, estamos aqui para colaborar com vocês. Obrigado, Romeu. Obrigado, Carlos, pelas palavras. Vou passar para o Coronel Pessoa, também para fazer a apresentação dele e dar as palavras aí de boas-vindas para vocês. Por favor, Pessoa, à vontade aí. Bem, eu não tenho essa eloquência do Carly, mas vou, eu vou contar um pouquinho da minha história de vida, porque talvez ajude como motivação. Meus pais bem humildes, né? Minha mãe talvez não tenha completado a 4ª série, viveu muito tempo na roça. Meu pai, funcionário civil, um, um cientista político que só tinha o 1º grau quando eu nasci. Conversar com meu pai era algo superior a talvez a conversar com alguém formado em ciência política hoje em dia. Então, eu cresci em um ambiente bem humilde, mas extremamente rigoroso e exitoso. Quando eu olho para a figura do meu pai, eu vejo que o grande êxito da minha vida foram os meus pais. Tá? Se eu pudesse replicar onde eu estou, seja em casa, seja no trabalho, seja na convivência com quem for, se eu puder replicar o êxito que eles tiveram, eu estarei deixando um legado muito grande neste mundo, né? Eu sou praça de 84, quando ingressei na Escola de Especialistas de Aeronáutica, tendo ficado 3 anos na FAB, sendo um desses 3 anos como sargento controlador de voo. Ingressei em 87 na AMAN, onde pude desfrutar da convivência de pessoas como o Carly, que são ícones na turma, ícones no Exército. Meu pai, como eu disse, funcionário civil do Exército, então eu convivi, ainda que distante, indiretamente com o Exército e em casa uma disciplina maior do que a de qualquer comandante que eu tive, mas tudo bem. Tive uma carreira muito exitosa, só
não consegui duas coisas, talvez, isso em 37 anos, 2 meses e 27 dias. Ter feito um curso operacional, que eu não consegui, sobretudo porque eu tive algumas dificuldades, muitas lesões depois que saí da academia, tanto que um dos troféus de vida que eu guardo é a medalha Osório, quando eu a consegui. Onde eu quero chegar? Vai depender muito de vocês. Não vou contar a minha história, não, mas é uma história exitosa. Mas vai depender muito de vocês. Independente da arma, quadro, serviço, o que vocês fizerem, tanto para o concurso e, e após, é o que vocês vão deixar de legado para vocês mesmos, mais do que para qualquer outra pessoa. Porque lá na frente, quando vocês olharem para trás, vocês não podem sentir vergonha do que vocês fizeram. Vocês têm que se olharem no espelho e terem admiração por vocês. Não adianta a gente ter admiração pelos outros, não adianta a gente morar num palacete, ter uma Ferrari na, na garagem, mas ser uma pessoa que não acredita em si própria e não confia em si própria. Então, tenham confiança em vocês, ouçam as palavras do Carly. Nós estamos aqui para ajudá-los, direcioná-los, todos com uma experiência, no mínimo MB, selecionados pelo Romeu. No meu caso, ainda fui indicado pelo Carly. Nós trabalhamos ano passado juntos no MD. Hoje eu estou no Centro de Estudos Estratégicos da 7ª Subchefia, algo que eu nunca esperei que acontecesse, né? Passei minha vida toda, boa parte, pelo menos, na parte da logística, fui instrutor da Exaol, fui instrutor da ICEM, terminei minha carreira no Centro de Obtenções, hoje Centro de Obtenções, como subchefe do Centro de Obtenções do Exército no Comando Logístico. Sucesso, farei o máximo para ajudá-los e sugarei muito de vocês também, porque eu quero aprender com vocês. A vida é um carrossel, tá? A gente está aqui vendo vocês passarem, vocês vão passar e na próxima passagem vocês vão trazer alguma coisa para a gente. É assim que eu encaro a vida. Por isso que eu estou até hoje, pelo menos na cabeça, tentando não envelhecer. O corpo já começa a dar sinais de que já não tenho mais 40 anos, vamos dizer assim, né, cara? Para vocês terem uma ideia como está a coisa. Estou terminando uma pós em Relações Internacionais, adoro o assunto. O momento é extremamente crítico. O nosso exército talvez tenha pecado em algumas ocasiões, sobretudo com as consequências, eu não diria assim, mas as visões que permearam o exército após o início do século passado, aquele conflito entre bacharéis e tarimbeiros. Nós não precisamos fazer distinção disso. Vocês, mais do que talvez a nossa geração, vocês precisarão de um intelecto, de uma capacidade de entender o subordinado, que hoje tem mestrado, doutorado. Vocês vão precisar ter raciocínio rápido, usar o feeling de vocês, mas para isso vocês vão ter que ter uma bagagem muito grande. Então, não coro o livro Cobrear com Sabre, não coro o sabre e chamar o limão. E essa verdade nunca foi tão real. E ontem, eu conversando com o Paulo Filho, a gente estava debatendo o momento do mundo. A nossa geração, e talvez os que nasceram nos anos 40, não viveram um momento tão difícil da humanidade, tão incerto.
estão pendurado, o futuro está pendurado em uma teia de aranha. Só não se sabe o tamanho da aranha e a força dessa teia. Mas por ser uma teia de aranha, os fios podem começar a romper e aí a vaca literalmente vai para o brejo. Então, vocês que são o exército de hoje e de amanhã, precisam estar antenados com o mundo. Não só nossa preocupação, nossa geração teve uma grande preocupação com o MCI, né? O Movimento Comunista Internacional. Nascemos e fomos criados na Guerra Fria, mas o mundo de hoje é muito mais explosivo, muito mais descentralizado, e vocês têm que entender esse mundo. Então, mais do que vocês estarem se preparando para a aprovação, vocês estão se preparando para a vida, e é nesse sentido que também a gente vai ajudá-los daqui para frente, tá bom? Sucesso, que Deus abençoe o nosso trabalho, que Deus abençoe o estudo de vocês, e os conselhos que o Carly deu são essenciais, tá bom? Ô, meu, obrigado mais uma vez, agora diante dos alunos, pela confiança, Carly pela indicação, e eu espero de coração ter a oportunidade de retribuir isso e ajudar os meninos aí, tá bom? Ok. Obrigado, pessoa. Obrigado, Carly. Fiquem à vontade aí, se quiserem assistir a aula, tá certo? Como vocês Eu viram vou aí... pedir, eu vou Opa, pedir pois então não. sua licença, a licença de todos, porque eu tenho algumas matérias ainda para ler. O negócio está ficando, a O mundo temperatura está está subindo. complexo demais. Tá, tá, a Tá muito temperatura está complexo. subindo. Isso. Fiquem com Deus. Um abraço, Obrigado. prazer. Um Um abraço. abraço, pessoal. Muito obrigado. Bem, pessoal, vamos prosseguir então. Como vocês viram aí, o entusiasmo, né, de todos os professores, acho que isso é o mais importante, né? Tanto o entusiasmo de estudar a matéria, história e geografia, de gostarem do assunto, também o entusiasmo de ensinar. Então, vocês vão poder comprovar isso durante as aulas. Bem, deixa eu continuar então, vou compartilhar aqui a tela. Aqui estava o nosso resumo de como vai ser a dinâmica do estudo. Ô, meu, Opa, ô, pois meu, não? você não ia dar um intervalo para eles, cara? Não, já tinha. Não, retornamos do Ah, intervalo. era? Ah, então desculpa. Não, Senhores, foi excelente. quem chega atrasado, pega o bonde andando, sempre fala besteira, né? Então, de qualquer maneira, ô, meu, eu vou pedir licença também. Senhores, boa aula para vocês aí. Tamo junto, tá bom? Sucesso. Vamos em frente. Obrigado, Carlos, pela participação aí de hoje. Até mais. Um abraço. Bem, a tarefa, né? Como a gente falou, até a parte mais importante aí do estudo. O próprio Coronel Carli também deu ênfase a isso. Então, você tem que escolher um local reservado, realizar a tarefa em 4 horas, de preferência sem interrupção, certo? E aproveitar essa oportunidade para treinar as condições do concurso. E não consultar os papiros. Faz com o conhecimento que você adquiriu durante a semana. Pô, não tive tempo de assistir a aula, não tive tempo de fazer o bizu do conteúdo. Tudo bem, tenta fazer a prova, tá? Ou então dá uma papirada ali dá uma olhada na aula, né, de História e Geografia. E a aula de História ela fica no YouTube. Você pode entrar lá, a aula gravada, e aumentar a velocidade, procurar ver ela ali em alguns minutos para conseguir fazer a prova. Tá? O importante é não consultar o papiro, senão você vai estar se enganando. Vale a pena. Acredite no estudo que você realizou naquela semana e não tenha medo de errar. A hora é essa, certo? Coloque ali as suas ideias, façam a tarefa, errem para que eu corrija e vocês não errarem lá na hora do concurso, certo? A tarefa é importantíssima. Por quê? Pela estatística dos oficiais que participaram aqui do CR e foram aprovados, quero apresentar para vocês aqui por que da importância da tarefa. No ano passado, dos 13 alunos que fizeram mais de 8 avaliações de treinamento das 12 do PEP, ou seja, 8 de 12, 67% das tarefas, então quem fez 8 ou mais,
Desses 13 alunos, 8 foram aprovados. Então, 62%, certo? Em 22, a mesma estatística, 7 alunos fizeram mais de 8, 5 foram aprovados, já 71%. Em 21, 9 fizeram mais de 8 avaliações de treinamento. E 8 foram aprovados, 89%. Então, vejam que o índice é elevado, né? Eu apresento mais de 60%, mas isso é basicamente só estatística. Aqui é apenas uma constatação de que fazer a tarefa, as avaliações de treinamento, dão condições de você passar no concurso, né? O ano passado, em 2021, iniciou o esquema 710. E, em 2020, dos 11 alunos, 6 foram aprovados, 55%. É um alto índice de aprovação. Em média, os cursos aprovam de 20% a 30%, tá? Então, a tarefa é fundamental para que vocês tenham plenas condições de fazer a prova. Bem, a nossa plataforma de ensino à distância, ela é no cursosromeu.com.br, tem lá o portal do aluno. Você acessa, né, o portal do aluno. Então, entra no site, clica no portal do aluno, vai entrar na plataforma. Coloca a senha, o login e a senha. Lá tem um painel principal, onde tem um grupo do WhatsApp para você entrar, avisos, calendários, atividades, pladis, papiros, baremas, legislação, os sites importantes e o Memento Core. O Memento Core é um checklist se a sua prova está perfeitamente feita, corretamente, e está competitiva. Eu vou mostrar para vocês durante as aulas. E, em seguida, tem as semanas, aquelas semanas que eu apresentei no calendário, né? Nós estamos agora na semana 22. Dentro da semana, você tem lá o vídeo da aula, que é essa aula de hoje. Você vai ter a aula, que são os slides, o bizu do conteúdo, que é uma pergunta para direcionar o seu estudo, os papiros, eu vou pegar papiros da ICEM e outros que eu tenho aqui e colocar disponível para que vocês estudem focado no bizu do conteúdo. Tem lá a tarefa, né, para vocês realizarem, pode para vocês fazerem, colocar a tarefa lá, e tem as correções das tarefas de todos os alunos. Então, o vídeo que eu gravo e mando para vocês pelo Zap e fica disponível na plataforma, também está disponível para todo mundo ver. Então, você vai conseguir ver a solução do outro aluno que está aqui, junto do CR, e vai ver também a minha correção, certo? Isso ajuda muito, tanto na questão de conhecimento de história e geografia, de como que o cara escreveu a questão, né? De como que ele redigiu a redação, tá? Bem, eu vou dar uma adiantada, eu ia mostrar o site, ia mostrar a plataforma, mas pelo adiantar da hora, né? Pela palavra aí dos professores, amanhã eu me comprometo, então, a mostrar para vocês a plataforma, tá? E se tiverem dúvida, manda no Zap, eu respondo, a Simone responde, mas eu vou tocar aqui a aula para a gente fechar até 9h30. Bem, como passar no concurso? Resposta: apresentar uma excelente solução dentro do tempo. É óbvio, certo? A questão é como ser uma excelente solução dentro do tempo. É isso que a gente tem que treinar. Dentro do tempo é treinamento, para você ajustar a sua redação dentro das 4 horas. E a excelente solução, como que adquire? Gabaritando a expressão escrita, que é fácil, com o treinamento, a tarefa, você vai conseguir gabaritar, dificilmente você erra o português. Gabaritar o método, que também é fácil, né? No analisar, todo mundo vai escrever introdução, desenvolvimento e conclusão. No apresentar, vai escrever introdução e desenvolvimento, né? No analisar, na parte do desenvolvimento, vai colocar a letra A, desenvolver as ideias e colocar a conclusão parcial. Na letra B, desenvolve as ideias e conclusão parcial. E lá na conclusão, você vai chegar às respostas da conclusão imposta. Então, o método vocês gabaritam, é fácil gabaritar, né? A questão é, além disso, você tem que obter o máximo de scores dentro do tempo. Ou seja, tem que colocar várias ideias ali. E o tempo é uma condicionante importantíssima. Porque eu posso ter 20 ideias, mas eu vou ter condições de escrever as 20 ideias nas 4 horas? Não sei. Por isso que
o máximo de scores é o que dá o diferencial do cara passar no concurso. A grande maioria dos que passam, melhor, todos do que passam, gabaritam a expressão escrita, gabaritam o método, ou chegam quase a gabaritar, né? Perdem pouquíssimos scores, mas obtêm o máximo de scores de conteúdo, do assunto de história e geografia. Então, eu desenvolvi um método baseado nessa questão. Percebam, os scores do Barema, né, que é o que eu tenho que obter, o máximo que eu tenho que obter. No analisar do comparado à primeira questão, a expressão escrita são 120 gaivotas, do método 180 e do conteúdo 300, 600 scores na primeira questão. A segunda questão, que normalmente é apresentar e justificar, eu tenho 80 de expressão escrita, 80 de método, 240 de conteúdo, ou seja, 400 scores. Fechando uma prova, 200 scores de expressão escrita, 260 de método, 540 de conteúdo, 1000 scores. Bem, gabaritei expressão escrita, vou conseguir os 200 scores. Gabaritei o método, 260. A disputa está aqui, ó, pessoal, em ganhar o máximo dessas 540 scores, tá? E aí sim vai te dar sucesso lá no concurso. Bem, gabaritar a expressão escrita, aqui está o gabarito, né? Então é coerência, clareza, objetividade, coesão e correção gramatical, onde tem ortografia, pontuação, concordância e regência. Normalmente todo mundo acerta. Gabaritar o método é aquilo que eu falei para vocês, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, no analisar, tem aqui os parâmetros a serem colocados na redação de cada uma dessas partes. Então, a interpretação, a esquematização e a redação é fundamental para que você consiga gabaritar o método, certo? Agora como eu obter o máximo de scores? Um esquema usual que a maioria faz é a seguinte distribuição de scores. Na introdução, na primeira questão, introdução, escreve 4 parágrafos. Normalmente são 5 scores cada parágrafo da introdução que você ganha, em média, você vai obter 20. No desenvolvimento na letra A, você escreve 5 parágrafos, é o que é preconizado aí, e mais ou menos com uns 10 scores, né? Bastante score, normalmente é de 2 a 12, vamos colocar 10 scores, né? Uma boa redação, você vai obter 50. E aí a conclusão parcial da letra A, um parágrafo, em média 5 scores, mais 5. 5 scores vai obter total 5. Na letra B, replica exatamente aqui na letra A. E a conclusão, 5 parágrafos. Normalmente eu preconizo aí, 5 scores também. O parágrafo da conclusão não ganha muitos scores. Normalmente é 5, a média é isso, e obtém 25. Ou seja, você escreve 21 parágrafos na primeira questão, obtendo 155 scores. A segunda questão, isso aqui de scores de conteúdo, certo? A gente está falando só do conteúdo, de história e geografia. Expressão escrita em método são os outros scores. Na segunda questão, 4 parágrafos de introdução, igual esse aqui, 5 scores, obtém 20. E no desenvolvimento, você desenvolve 14 ideias. 10 scores, 140. Então, no total, 18 parágrafos, 160 scores. Somando primeira e segunda questões, 39 parágrafos, obtendo 305 scores para uma questão, né? Uma prova como um todo, né? Somando primeira e segunda questões. No esquema 710 que eu proponho, que é um grande desafio para todo mundo, escrever 7 ideias em cada uma das partes. Então, você vai escrever 7 ideias na introdução, mais o parágrafo de ligação. 7 ideias na análise da letra A, 7 ideias na análise da letra B e 7 ideias na conclusão. A gente vai tratar sobre isso, de como chegar lá. Eu dei uma diminuída aqui nos scores, né? Vai ser um parágrafo menor, evidentemente, de quem faz 5 parágrafos, faz um pouco maior. Quem escreve 7 parágrafos vai ter que escrever um pouco menos.
Então, obtém, ao invés de obter 10 scores, obtém 8, tá? Mas 7 vezes 8 vai ter 56. Então, nesse somatório, eu tenho 197 scores na primeira questão por adotar o esquema 7-10. Na segunda questão, também introdução 7-10, desenvolvimento 2 vezes 7, que é 14-10, é igual ao esquema usual, né, que normalmente todo mundo preconiza. Você vai somar em 175. Então, o desafio é escrever 52 parágrafos numa prova para obter os 372 scores. É evidente que isso aqui é hipotético, né? É uma média daquilo que eu observei corrigindo prova do concurso, ok? Foram mais de 1000 provas na oportunidade. Então, você tem uma vantagem aí, o esquema 7-10, certo? Você vai ter que escrever, você vai escrever 52 parágrafos, uma diferença de 13 a mais, é um desafio. Por um outro lado, são 57 scores a mais, né? De 315 para 372, em cada prova. A sua prova final do concurso é a soma das duas. Então, você vai ter 114 scores a mais do que os outros candidatos, certo? Transformando isso em nota, você tem, eu somei aqui os scores de expressão escrita, gabaritando, método gabaritando. Entretanto, o conteúdo para o esquema usual é 315, para 710, 372, né? Somando isso daqui, você vai ter uma nota de 7,75 para uma prova de história, por exemplo, e 8,32 no esquema 710. Replique história e geografia, evidentemente que isso aqui é uma hipótese, né? Com a mesma nota que você tira, você vai obter, então, um resultado média dessa com essa, 7,75 a sua nota final, usual, um esquema usual, e o 7,10, 8,32. Então, aqui uma vantagem competitiva muito grande, certo? Porque você está obtendo mais scores, certo? Dúvida, pergunta? Muito bem. Quem está chegando agora assusta, né? O esquema 7-10. Mas o pessoal que está aí há mais tempo já percebe que é possível, é viável, né? Eu vou pedir aí o Fique Júnior para passar a experiência dele a respeito do desafio, né, de esquema 7-10. E prepara aí também o Cássio para dar o testemunho dele aí a respeito de esquema 7-10. Ô, Coronel, boa noite. Boa noite a todos aí, Cássio, que já estava, Arthur Moraes, estava servindo comigo, Cunha, da minha turma aí de cavalaria também, aos demais aí. Bom, eu até vinha conversando com o Arthur Moraes agora há pouco tempo, né? Realmente, esse método, ele é um diferencial. Eu já tinha comentado com alguns do curso aqui, eu tinha feito um outro cursinho ano passado, tal, não vem ao caso, enorme e tudo mais, mas, assim, uma coisa que eu senti que blindou, né? E aí, era aquele número, aquela forma de escrever, e eu acho que isso foi uma das coisas que me levou um pouco para o barro na prova, né? Até já dando uma experiência aí dos dois concursos, né? E também o diferencial foi não fazer provas, assim, todas elas no susto virando a prova, né? Era aquele papiro para brilhar, para ficar boa a prova, e não adianta, na prova é o sanhaço, né? E aí, esse esquema 710, do Coronel Romeu, ele é muito bom, realmente. Eu fiz aí, ainda estou devendo duas aí dessas iniciais, dessas tarefas, mas eu já senti a diferença ali, porque ele ajuda a desbloquear na hora de produzir ideias, né? Então, essa busca de querer colocar 14 ideias, né, no desenvolvimento, mais 7 ideias lá na introdução, isso faz com que o raciocínio na hora da esquematização ele fique mais acelerado e mais solto, né? A gente não fica tão preso. Então, realmente, eu estou apostando bastante nisso, principalmente agora na fase do PEP, né, e no intensivão, mas eu realmente recomendo aí para todos. Também não escondo, né? Estou com dificuldade até agora ainda para fazer no tempo. Realmente é um desafio. Eu não tenho uma velocidade redacional tão grande. Então, assim, eu estou tendo que enxugar em alguns pontos. A cada prova eu coloco ali as marcações, onde é que eu parei e tal, e vem baixando. Eu tenho conseguido chegar na segunda questão, com uma quantidade, ainda não está nas 14, mas, assim, pelo menos está dando para
há uma evolução aí para tentar conseguir me adequar aí. Então, realmente, eu recomendo aí, é bastante interessante o método aí do Coronel. Obrigado, Coronel. Ok, Fico. Vai chegar lá, fique tranquilo. Temos bastante tempo ainda, 3 meses. Cássio, quer dar a sua palavra aí sobre os Valeu, erros Coronel. Boa aestéticos? noite, Coronel. Boa noite a todos os camaradas aí. Estamos aí iniciando essa sprint aí para chegar no nosso objetivo. Realmente, como o Flick Júnior havia falado, a parte mais complicada é fazer no tempo, né? Mas aos poucos, por isso que como o Coronel falou, é interessante ir fazendo as tarefas, que aos poucos dá para ir vendo que a gente vai baixando, baixa 10 minutos numa prova, na outra consegue baixa 15, baixa 20, até a gente conseguir chegar lá no final do PEB fazendo nas 4 horas, né? Jangal é difícil, mas realmente é o que deu para ver conversando com os camaradas também que já passaram. O diferencial é esse mesmo, é a quantidade de ideias que a gente coloca para pontuar mais no conteúdo, né? Expressão escrita, no método, a maioria do pessoal ali vai se sair bem. Agora, a quantidade de ideias que colocar que ganhar esses pontos aí no conteúdo, isso aí é que realmente tem feito a diferença aí com o pessoal que foi aprovado e é o que está sendo batido aí pelo curso para o nosso sucesso. Brasil, Coronel, era isso. Isso aí. Pessoal, é treinamento difícil, combate fácil. Nesse ditado nunca foi tão real aqui na pra prova do concurso. Porque a gente está competindo, né? A gente está competindo consigo mesmo, inicialmente, porque você é um desafio para você botar o seu conhecimento dentro daquelas 4 horas, e está competindo com os outros, né? Não diretamente. Claro, não é uma disputa de boxe, né? Um MMA com outro cara. Pelo contrário, é teu companheiro de fardo, né? Você também quer que o cara passe, é um trabalho em equipe, ajuda. Mas na hora de somatório, você está competindo com o cara. Então você tem que tirar uma nota maior do que ele, para você conseguir a sua vaga, certo? Então, obter maior número de scores é o que vai dar essa vantagem competitiva, né? Porque é uma competição, certo? Mas nós vamos chegar lá com tranquilidade, tenho certeza que vocês vão conseguir fazer aí dentro das 4 horas às 7h10. Bem, acompanhe as nossas redes sociais, a gente vai estar dando uma investida aí no Instagram, colocando os conteúdos do PEP, a ideia é colocar toda semana alguma matéria a respeito dos conteúdos do PEP, e no Facebook vamos estar colocando alguns vídeos aí de aulas, certo? Para as aulas que a gente faz aqui gravar, ok? Bons estudos a todos. A gente termina aqui a nossa aula de hoje. Bem, pois não, Arthur? Arthur Moraes. Não, eu vi que o senhor ali apresentou as servidões que a gente deve papirar aí ao longo do curso. Eu estava no CPKI ano passado e teve uma formativa que teve a servidão estudar. Aí eu não sei se ela é relevante ou não, se a gente pode deixá-la um pouco mais de lado ou se tem que dedicar alguma coisa para ela. A ICEM sempre nos surpreende, né? Tem uns 4 ou 5 anos que foi retirado o estudar do concurso, né? E não caía no CPKM. Para mim é uma novidade, né? Podemos estudar aqui o estudar. A gente só vai saber quando sair a FOG do concurso, né? Se vai ter o estudar. Eu não tenho apresentado, porque saiu tanto do PEP, desculpa, tanto do CPKI quanto do concurso, essa servidão, então eu até tirei das aulas. Mas se a gente começar a ver essa servidão no PEP, aí eu dou uma aula de método só do estudar, tá? Obrigado, Arthur, por ter colocado essa questão. Realmente eu não sabia. Eu não vi as provas do CPKI ainda, do ano passado. Não chegou nem a ser uma das formativas, né? Foi uma formativa. Então, não sei, formativa. É uma relevância, né? Eu acho que na FOG do PEP, acho que já entra definido ali a servidão, acho que já vai dar para ter uma noção, né? Na própria FOG, Isso. antes das questões. Acho que já dá para matar. E aí, na FOG do concurso, mata pau com a servidão, né? Mas a gente fica, vamos dizer assim, fica só vigiando, né? Se sair alguma questão do PEP do estudar, eu dou uma aula de método do estudar,
tá? Sem, Sim, senhor. sem tranquilo. Pessoal, alguma dúvida aí, alguma pergunta, alguma colocação? Amanhã a aula vai ser mais tranquila, realmente hoje foi corrido, fiz questão dos professores ter o tempo de falar, conversar com vocês, tive que mostrar toda a dinâmica do curso, tá? Amanhã é uma aula tranquila, só a parte das fases do método, aí a gente vai ter oportunidade aí de eu mostrar o site para vocês, a plataforma de ensino à distância, para os novos alunos também se apresentarem, tá bom? A gente ter um tempo mais tranquilo, não ser tão corrido como hoje. A minha intenção sempre é terminar às 9h30, começar às 19h30, terminar às 21h30, como compromisso, né? E respeito ao tempo de vocês. Mas quem não puder participar sem problema nenhum, não fique constrangido. Pode ver lá a aula gravada, tá bom? Mas é interessante participar aqui da aula vivo, né? Porque você tem a oportunidade de interagir aqui tanto com os professores quanto com os alunos aí, os outros companheiros também que estão trabalhando aqui, estudando, tá bom? Então, ficamos por aqui. Eu agradeço a participação de todos. Amanhã, então, teremos a primeira aula de método, também nesse mesmo horário. Acredito que vai terminar um pouquinho antes das 9h30, certo? Pessoal, boa noite, bom estudo, até amanhã. Um abraço.